Muito bem. Pessoal, vocês vão ver aí que o meme de início da aula é o mesmo da aula passada. Vocês me desculpem, eu não tive tempo para procurar outro meme, não. Vocês não têm ideia do trabalho que dá, o tempo que gasta procurando meme de abertura de aula. Então, eu reaproveitei aí, tá bom? Mas, bom, na semana passada, na aula passada, de sexta-feira, a gente conversou um pouquinho sobre os princípios de genética quantitativa, tá certo? A herança poligênica, que é você tem genes que contribuem, genes que não contribuem. A gente vai ver hoje que pode ser um pouquinho diferente disso, mas o básico vocês já tiveram na aula passada, né? Então, que basicamente é uma herança que ela é um tipo de herança que ele é controlado por um número muito grande de pares de genes, né? Todos eles com pequenos efeitos sobre a característica final e que, em geral, sofre aí muita variação ambiental, tá certo? Uma influência ambiental muito grande, o que acaba por ter aí algumas coisas fora do nosso controle para uma previsão perfeita de como as coisas seriam se tudo tivesse andando normalmente, tá bom? Mas, basicamente, na semana passada, a gente foi até a parte da explicação do funcionamento da herança, mas hoje, então, a gente vai trabalhar com um pedacinho que é como que a gente calcula o número de locos gênicos que estão envolvidos nessa herança, tá bom? E a gente vai começar essa estimativa, tá? Com um experimento feito lá em 1905 pelo Edward East, e ele estava trabalhando com tamanho de corola em flores de tabaco, nessa espécie aí, Nicotiana longiflora, tá? Essa é uma espécie que ela sofre bastante autofecundação, tá certo? E vocês vão ver comigo na semana que vem, quando a gente estiver trabalhando na parte de genética de populações, que organismos que sofrem autofecundação, eles tendem, ao longo das gerações, para uma homozigose de seus genes, tá? Então, nesse caso do experimento aqui do IST, ele não ficou por muitas gerações fazendo a seleção das linhagens puras, porque isso já é uma coisa que mais ou menos acontece normalmente. Mas, de qualquer maneira, ele fez algumas seleções tentando fazer o que a gente chama aí das linhagens puras, tá bom? E o que ele media nesse experimento dele era justamente o tamanho da corola, o comprimento da corola da flor, tá certo? E aí ele trabalhou com duas populações, dois grupos de tabaco. Um deles, que a gente vai chamar de corola curta, tá certo? Se você medisse da base até onde começam as pétalas ali, com 40 milímetros de comprimento, em média, tá certo? E um grupo que ele chamou de corola longa, que tinha, em média, uma corola de 94 milímetros de comprimento, tá certo? Então ele tinha ali dois grupos bem distintos, né? E quando ele fez o cruzamento desses agrupamentos, ele encontrou aí que o F1 tinha um tamanho mais ou menos intermediário, tá certo? Variando entre 61 e 67 milímetros. Então, essa era a variação que ele tinha de fenótipos no comprimento dessas plantas. E quando ele pegou essas plantas e fez uma autofecundação de F1 para ver o quanto isso ia espalhar, ele conseguiu um F2 onde ele teve 444 plantas e todas elas tinham entre 55 e 91 milímetros, tá certo? Então guardem essa informação que a gente vai precisar disso um pouquinho mais para frente, quando a gente for trabalhar aí agora o número de genes que vão estar envolvidos nessa herança. Tá bom? Beleza. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com um único locus, tá certo? E que nesse locus eu só tenho dois alelos.
Um eu vou chamar de P e o outro eu vou chamar de Q, tá bom? Quando a gente olha para a contribuição desse gene para o fenótipo final do nosso indivíduo, a gente vai ver que todo indivíduo que tem um gene P, ele contribui para a característica. O indivíduo que tem o alelo P ganha um pouquinho naquela característica e o indivíduo que tem o alelo Q não ganha naquela característica, tá certo? É como se fosse o P o Azão, o Q o Azinho, ou o P o A1, o Q o A2, tá certo? Muito bem. Agora, se a gente estiver tratando de um único par de genes com esses dois alelos, vocês concordam comigo que se eu somar a frequência de vezes que aparece o alelo Pzão, o alelo P, com a frequência de vezes que aparece o alelo Q, isso tem que dar 100%? Tá certo? Então, se eu somar a frequência de P mais a frequência de Q, é igual a 1. Muito bem. Se eu quiser descobrir o número de classes fenotípicas, tá? Então, veja bem, o número de classes fenotípicas que eu vou ter a partir desse exemplo, eu preciso fazer a seguinte continha. P mais Q elevado ao número de genes, tá bom? Agora, se você olhar para isso, o que você vai ter, então? Se você desenvolver esse binômio aí, P mais Q ao quadrado, você vai ter que o desenvolvimento final dele vai ser 1, na proporção final, né? 1p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado. Tá certo? Vocês concordam comigo? Então, o que eu vou enxergar aqui nesse desenvolvimento, nas minhas classes fenotípicas? Eu vou ter um total de 4 classes fenotípicas, tá certo? Ó, meu mouse. 1, mais 2, mais 1, pintei até de vermelho aqui para facilitar a nossa conta, tá certo? Então, eu vou ter 4 classes fenotípicas, sendo que uma delas vai apresentar 2 alelos que contribuem com a característica. A outra vai apresentar 2 alelos, sendo que nenhum dos alelos contribui com a característica. E, por fim, nós vamos ter ainda duas classes aqui que vai ter um alelo que contribui e um alelo que não contribui, tá certo? Então, vamos supor que esse alelo contribua, por exemplo, para a altura de um determinado indivíduo com 10 centímetros, eu vou ter um indivíduo que vai ter a contribuição de genética de 20 centímetros, 2 indivíduos que vão ter a contribuição genética de 10 centímetros e um indivíduo que não vai ter a contribuição genética de nenhum centímetro. Indivíduos não, desculpa. Vamos reformular que agora que eu vi que eu falei bobei. Eu vou ter um indivíduo que tem a contribuição genética de 20 centímetros, 2 indivíduos que têm a contribuição genética de 10 centímetros e um indivíduo que não tem contribuição genética para nenhum centímetro. Tá certo? Então, veja. Essas são as classes fenotípicas que eu vou ter. 20, 10 e 0. Tá certo? Na proporção 1 para 2 para 1. Beleza até aqui? Tudo bem? Agora, se a gente for trabalhar aqui com 2 pares de genes, sendo que em cada um desses pares de genes eu tenho 2 alelos, tá bom? Imagina assim, eu tenho um gene e ele foi duplicado. A gente sofreu aqui um crossing over desigual, o cromossomo que passou para frente tem esse gene, esse locus gênico duplicado, tá certo? Então ele acontece 2 vezes aqui no meu bichinho. E agora, então, eu estou trabalhando com esse mesmo locus 2 vezes, tá bem? Como é que vai acontecer? Você concorda comigo que agora eu tenho 4 alelos envolvidos? 2 no locus 1 e 2 no locus 2. Se todos eles contribuírem naquela mesma forma, naquele mesmo formato, que o P contribui e o Q não contribui, eu vou precisar fazer o desenvolvimento dessa equação da seguinte forma: P mais Q elevado à quarta agora, porque são 4 alelos, tá certo? 4 alelos envolvidos. Quando eu desenvolver esse quadrinômio, o que eu vou ter aqui? Veja, na proporção. Uma parte deles. Desculpa. Para começar, eu vou ter aqui
as nossas 16 proporções, tá certo? Veja, 1 para 4 é 5, mais 6 é 11, mais 4 é 15, mais 1, 16. Beleza? Como é que isso vai se distribuir dentro das classes fenotípicas? Então, eu vou ter um indivíduo, aqui, uma parte disso, que vai ter os 4 genes, os 4 alelos que contribuem para a característica, tá certo? 4 partes dessa proporção, que vai ter 3 alelos que contribuem e um que não contribui. Eu vou ter uma proporção de 6 partes aqui, que vai ter 2 que contribuem e 2 que não contribuem. Eu vou ter 4 que vão ter um alelo que contribui e 3 que não contribuem, e um alelo e uma proporção, uma parte que tem os 4 alelos que não contribuem, que vai me dar, então, uma proporção de 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Tá certo? Se você olhar aqui, então, ele vai funcionar mais ou menos. Lembra daqueles gráficos da aula passada que você tinha o aumento do número de classes conforme o aumento do número de alelos aqui de genes envolvidos? A gente só está demonstrando isso de uma forma matemática, tá bom? Agora, se a gente estiver trabalhando com 3 pares de genes na mesma situação, a gente vai fazer esse hexanômio, acho que é isso que chama, né? Que vai ser o seguinte, veja. Aqui não é 4, tá? Aqui é 6. Eu vou até mudar já agora para não dar erro. Ó, o que nós vamos ter aqui então? Veja, se eu trabalhar o desenvolvimento desse hexanômio aqui, eu vou ter, para começar, 64 indivíduos, tá certo? Ó, 20 mais 30, 50, mais 12, 62, mais 2, 64, tá certo? Então, se eu tiver que trabalhar aqui, vão ser em proporções de 64. Mas veja, nesses 64, o que eu vou ter? Uma parte desses indivíduos vão apresentar os seis alelos que contribuem para a característica. 6 partes desse grupo vão ser 5 alelos que contribuem, um que não contribui, e assim por diante, conforme está desenvolvido aqui no nosso polinômio, tá certo? Como vão ficar essas classes gênicas? 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1. Tá bom? Então, repare. De uma maneira bastante pragmática, transformando isso aí para os nossos números finais, eu vou poder trabalhar com a seguinte forma. Se eu quiser descobrir o número de classes fenotípicas que estão envolvidas, então veja, quero saber o número de classes fenotípicas e a quantidade de vezes que essas classes vão se repetir, eu vou ter que desenvolver sempre essa equaçãozinha aqui. E aí simplificando ao máximo, certo? Com P mais Q, sendo que um contribui e o outro não contribui, só com 2 alelos. Isso pode ser bem mais complexo. Então, eu vou trabalhar sempre o desenvolvimento dessa formulazinha, P mais Q elevado a M, aonde M é o número de alelos envolvidos. Veja bem, quando a gente está falando aqui, alelos são cópias variáveis de um mesmo gene, tá certo? Nós estamos falando de vários genes, então eu estou trabalhando só com 2 alelos por gene, por quantos locos gênicos existirem, tá certo? Tudo bem até aqui? Então, se eu fizer o desenvolvimento disso, eu vou trabalhar vou descobrir a quantidade de classes fenotípicas. Agora, se eu quiser saber somente o número total de classes fenotípicas, somando tudo isso, eu pego e levo 2 a M, continuando M sendo o número de alelos envolvidos. Tá certo? Então, veja, se eu fizer aqui, vamos voltar para o nosso exemplo, se eu trabalhar aqui com P mais Q elevado a 6, eu vou ter esta distribuição de classes fenotípicas. E se eu quiser saber o número total de proporções que eu vou ter aqui, eu elevo 2 à sexta, que também dá 64, tá certo? Que é a soma desses números em vermelho que a gente vai ter aqui. Tudo bem? Aqui tá simples, beleza?
Agora, ainda mais para vocês que estão fazendo o cálculo 2 aí, né? Então, eu já fizeram. Não, já fizeram o cálculo 2. Ó, isso aqui é bico, vai. Até a estatística da DELI tá fácil perto disso aqui. Ó, o que a gente vai fazer aqui então? Ó, quero que vocês prestem atenção em um detalhe. Independente da quantidade de alelos envolvidos na nossa análise aqui, eu sempre vou ter que os extremos, seja aquele indivíduo, aquela classe fenotípica que tem todos os alelos que contribuem com alguma coisa, seja aquela classe que não tem 0 alelos que contribuem, elas sempre vão ser 1 sobre o número máximo de classes genotípicas que a gente tem ali. Vocês percebem aqui? Então, veja, ó, nesse caso aqui, ó, quem tem o P a quarta é 1,64 avos, e quem tem o Q a quarta é 1,64 avos. Tudo bem? Beleza? O que isso quer dizer para vocês? Quer dizer que se eu estou trabalhando com um número de alelos muito grandes, os meus extremos, eles vão aparecer sempre em frequências muito baixas, tá certo? Imagina se eu tivesse 5 pares de genes envolvidos aqui. Ou seja, eu teria 10 alelos. 2 a décima é 1024. Ou seja, os meus extremos iam aparecer mais ou menos, tá certo? Porque isso aqui tem uma certa variação. Eles iam aparecer uma vez a cada 1024 indivíduos que isso, do tamanho da minha amostra. Tudo bem? Muito bom. Professor? Eu copiei a fórmula da. É esse aqui, é assim. Eu ia falar isso mesmo. É isso mesmo. Ó, é que eu não ia digitar tudo isso de novo, né? Eu copiei da página anterior, é 1/6 sim, tá bom? Um P6 aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Veja, se a gente tiver sempre isso em mente, o que vai acontecer? Vamos voltar agora lá naquele nosso exemplinho inicial, onde o East fez aqueles experimentos, tá certo? Então, o que ele tinha aqui, ó? Que um dos parentais tinha, em média, o tamanho de 40 milímetros e o outro tinha, em média, o tamanho médio de 94 milímetros. Fez o F1, em que eles tinham 61 a 67 milímetros, e no F2, mesmo contando 444 plantas, ele achou que elas tinham entre 55 e 91 milímetros. Mas repara, nenhum fenótipo parental foi recuperado, mesmo ele tendo um N relativamente grande. Se eu falar para vocês estão trabalhando em estatística, se eu falar para vocês que eu tenho uma amostra de 444 indivíduos, é uma amostra representativa para os nossos testes estatísticos, tá certo? Agora veja, se mesmo assim eu não conseguir recuperar as minhas classes parentais, isso quer dizer que, veja, se eu tivesse 4 pares de genes envolvidos, ou seja, 8 alelos, e eu elevar 2 à oitava, eu teria, veja aqui, que eu deveria ter um parental a mais ou menos a cada 256 indivíduos, tá certo? Um de cada parental. Eu tenho 444 e o meu parental ainda não apareceu, tá certo? Então, se eu for trabalhar isso de uma forma simplificada, eu vou chutar para o próximo número de pares de genes, que seria 5 pares de genes ou 10 alelos. Então, eu precisaria de uma amostragem de mais ou menos uns 1024 para poder encontrar aqui os meus extremos, tá certo? Então, como eles não apareceram ainda, eu estou estimando, veja bem, estou estimando que são necessários para explicar os meus resultados que esta característica seja controlada por pelo menos 5 pares de genes, ou 10 alelos. Tudo bem? Até aqui? Uma vez que eu já consegui estimar
quantos pares de genes estão envolvidos, o número de alelos que estão envolvidos, agora eu tenho uma continha muito simples para fazer, que é o quanto cada um desses alelos vai me contribuir para o fenótipo final dos meus indivíduos. Que é o quê? É essa seguinte conta aqui, ó. A minha contribuição individual de cada alelo, ela é igual à amplitude de variação, a amplitude média de variação, tá certo? Dividido pelo número de alelos. Qual que é a minha amplitude de variação? Qual que é o meu indivíduo? A minha média maior? 94. Qual que é a minha média menor? 40. Então, se eu fizer a minha amplitude aqui, a minha variação tem uma amplitude de 54 milímetros de variação. Tá certo? Se eu dividir isso pelo número de alelos, que são 10, isso vai me dar um número final de que cada alelo contribui, cada alelo que contribui com a característica contribui com 5,4 milímetros de comprimento da corola. Deu para compreender? Lembrando que isso é uma estimativa, tá certo? Esse número não é... a gente está trabalhando com essa amostra. Então, veja. Por que tem essa variação? Obviamente, a corola tem um tamanho mínimo, que é ali, 40 milímetros, tá certo? Independente da gente ter ou não esses alelos envolvidos, ela sempre vai ter 40 milímetros. O que esses alelos vão te dar é um plus. A cada alelo que contribui que você tem, você ganha 5,4 milímetros aí na nossa continha. Deu para entender? Sim ou não? Pessoal? Silêncio. 1, 2, 3. A hora que chegar o quinto sim. Ai, beleza. Chegou o quinto sim, então acho que todo mundo entendeu. 5 eu estou assumindo que está tudo certo. Então, veja. O que a gente está fazendo aqui, obviamente, ele depende um pouquinho de quanto que a gente tem, o tamanho da nossa população, o tamanho da nossa amostragem, tá certo? Tudo isso é muito variável. Tudo isso que a gente está trabalhando aqui também é uma estimativa. Por que isso é uma estimativa? Veja. Vamos fazer a conta mais ou menos simples aqui, ó. Se eu estou trabalhando com 5 pares de genes, sendo que cada gene me contribui com 5,4 milímetros, tá certo? Vamos fazer aqui. Esse indivíduo do F1, ele tem, para ele ter, tá certo? 5 alelos que contribuem e 5 alelos que não contribuem. Você concorda comigo? Porque esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui não tem nenhum alelo que contribui, e esse tem todos que contribuem. Se a gente está trabalhando com 10, ele vai receber 5 desse camarada, 5 desse, então ele tem aí 5 que contribuem, 5 que não contribuem. Se eu somar, se eu pegar então 5 alelos e multiplicar por essa estimativa aqui, ó, de 5,4 milímetros, isso vai me dar 27 milímetros de contribuição gênica, tá certo? Como é que foi a variação aqui? Entre 61 e 67, veja. Cadê meu mouse aqui? Entre 61 e 67. Tá dentro da minha variação? Tá dentro. Poderia ter um pouco mais, poderia ter um pouco menos. Eu esperaria que esse valor tivesse mais um pouquinho no meio entre 61 e 67 e não no extremo, tá certo? Da onde vem essa variação de 61 a 67? Vem da variação ambiental. Às vezes essa planta cresceu numa parte que tem um pouquinho mais de nutriente A ou B, tá certo? E essa variação que a gente deu aí, deu toda essa nossa gama. Está dentro da faixa? Claro que está dentro da faixa. Mas é batido o martelo? É 5,4? Não. Ao redor de. Tá certo? Então, a gente tem aí um valor aproximado, mesmo porque a gente está trabalhando com uma amostragem, né? Veja, aqui, ó, nem. Eu estou trabalhando com corola longa tendo média de 94 milímetros. Quem te garante que se eu não pegasse uma amostra maior dessa nossa classe inicial, essa média não ia baixar para 92 milímetros? Não sei, tá certo? E isso mudaria a minha conta final
do 5,4 ali, seria 5,2. Você percebe? Então, tudo depende de uma boa amostragem e tudo isso é só uma estimativa. Quando a gente trabalha com essa parte de quantitativa, a gente trabalha muito mais com estimativas do que com certezas. Tá certo? Maravilha. Bom, se vocês já compreenderam essa parte, vamos lá. Agora, existe uma parte aqui que eu gostaria de ter, que vocês tivessem em mente, que é o seguinte. Agora, quando a gente trabalha com esse grupamento oh, meu Deus, espera aí que eu perdi a linha de raciocínio. Vamos lá. Quando a gente trabalha com essa parte de genética quantitativa, a gente começa a ter algumas ferramentas para a gente poder particionar o quanto dessa variação ela é genética e o quanto dessa variação ela é ambiental, certo? E aí, essas informações, elas vão ser cruciais para a gente poder trabalhar um programa de melhoramento genético focado na parte genética ou focado na parte ambiental. Beleza? Então tá bom. Vamos pegar esse nosso exemplo aqui. Eu quero saber, então, o seguinte. Se eu estou trabalhando com gado de corte, tá bom? O quanto do peso desse gado, aqui ele atinge aos 100 dias de vida, o quanto é devido à genética e o quanto é devido à qualidade do pasto que eu entrego para esse gado. Tá certo? A qualidade do nutriente que eu estou entregando para esse gado. Você concorda comigo que, obviamente, assim como nós aqui na população humana, se a gente olhar, você já vê que tem populações que têm uma genética um pouco mais deslocada para indivíduos obesos e parte da população que tem uma genética deslocada para indivíduos mais magros, tá certo? Ou seja, tem uma parte genética envolvida no ganho de peso e no próprio peso do indivíduo. Mas você também concorda comigo que tem uma parte enorme, principalmente aqui no nosso exemplo de peso, que está relacionado com a parte ambiental, tá certo? Lembrem do exemplo que eu dei aula passada para vocês. O tanto que eu já engordei desde que eu comecei a dar aula sentado nessa cadeira. Né? Para começar, que lá na IASH, vocês já viram minha aula, eu não consigo ficar parado enquanto eu dou aula. Eu ando para lá, eu ando para cá, ando para lá, ando para cá, ando para lá, ando para lá. Aqui, essa cadeira está com o formato da minha poupança. Certo? Bom, agora, se eu conseguir particionar isso aqui, eu consigo fazer o seguinte medir. Veja, se eu estou trabalhando com indivíduos que são geneticamente puros, então, eu tenho uma linhagem que ela é toda homozigota para as características que eu estou estudando, qualquer variação que eu encontrar entre esses dois indivíduos, vocês concordam comigo que ela se deve a fatores ambientais? Suponha que eu tivesse um irmão gêmeo aqui. Só que eu, nessa pandemia, fiquei bonitão aqui, já cheguei aí, hoje pesei, mais 1 quilo para a conta, estamos no 97, tá bom? Se eu tivesse um irmão que tem um ânimo que eu não tenho, e todo dia ele bota a mascarazinha e vai correr. E eu cheguei aqui e tenho agora, meu irmão teria 85. Você percebe que nós temos o mesmo composição genética, porque ele é um gêmeo idêntico, um gêmeo monozigótico comigo, tá certo? E a nossa diferença causada no final do peso é justamente por conta de que eu sentei e comi que nem um porco e meu irmão correu todos os dias e ficou bonitinho, magrinho, tá certo? Agora vamos lá. Pensem na situação invertida. Espera só um minutinho, pessoal. Me dá 1 minutinho. Já. Só descer e pegar. Desculpa, gente. Chegou o meu terno que eu mandei lavar. Não sei por quê, porque eu não vou usar. Mas ele estava fungado. Desculpa. Aí tem que descer para pegar. Mas não sou eu que vou pegar, minha esposa. Perdão. Vamos lá. Voltar ao raciocínio. Perdão. Bom,
Se a gente conseguir, então, trabalhar aqui com os genótipos... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Corinthians. Ó, vamos lá. Se eu estiver, então, trabalhando com genótipos idênticos que estão sofrendo diferenças na característica final, isso tem como resposta o efeito do ambiente, tá certo? Então, diferenças no ambiente resultaram nos fenótipos finais diferentes. A mesma coisa vai acontecer se eu conseguir, sem saber qual é a genética dos meus organismos, se eu conseguir prover para eles um ambiente que é constante, um ambiente que é idêntico para todos eles, qualquer variação desses organismos, ela vai ser uma variação meramente genotípica. Tudo bem? A próxima eu dou aula de terno para vocês, pode deixar. Bom, então, o que nós vamos fazer aqui? Veja, eu vou particionar essa variação, sabendo que os organismos não são geneticamente idênticos, isso é muito difícil da gente fazer, e que o ambiente, muito mais difícil ainda da gente manter esse ambiente homogêneo, eu vou tentar particionar essa variação para vocês, tá bom? De forma que nós vamos chamar o seguinte, ó. Guardem essas letrinhas todas, porque a gente vai usar elas daqui até o fim da aula, tá bom? Toda a minha variação genotípica, eu vou chamar de VG, variância genética, tá bom? E aqui, só para vocês verem que ela é devida a fatores genéticos. As minhas variações ambientais, eu vou chamar de VE, de environment, tá? Mas não é porque eu sou fresco e quero usar a palavra em inglês, mas é porque lá na frente a gente vai usar um outro VA. Então, por isso eu não vou usar VA para variância ambiental, tá bom? E as causas aí dessa variação ambiental, obviamente, elas são mudanças no ambiente. E, por fim, se eu somar, então, o tanto de variação genética mais o tanto de variação ambiental que eu tiver, isso vai me resultar numa variância total, que é a chamada variância fenotípica, ou VT ou VE. Nós vamos trabalhar com VT, tá bom? A variância total. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Feito isso, eu quero voltar com vocês lá naquele nosso exemplo da corola, tá bom? Então veja, esse aqui é aquele mesmo dado que eu mostrei para vocês do experimento do WIST, só que agora em formato de gráfico, beleza? Então veja, eu tenho inicialmente essa aqui que é a minha linhagem pura de indivíduos menores e essa aqui que é a minha outra linhagem pura de indivíduos de corola longa. Tudo bem? Eu cruzei e aí eu tive esta classe aqui, esta variação de indivíduos. Vocês concordam comigo que, oh meu Deus, aqui, se essa classe ela é uma linhagem pura e esta classe ela é uma linhagem pura, quando eu tiver esses indivíduos aqui, todos eles vão ter o mesmo genótipo, tá certo? Pelo menos para essa característica que a gente está observando. Ora, se essa classe tem um único genótipo, se esta classe tem um único genótipo, e se esta classe tem um único genótipo, você concorda comigo que toda variação que eu encontrar dentro destas três classes, ela é devida ao ambiente. Tá certo? Alguém discorda? Não? Maravilha. Agora, se eu pegar a minha variação dentro do F2, fazendo a autopolinização, você percebe que aqui eu já vou ter uma coisa um pouquinho diferente. O ambiente continua variando, mas nessa distribuição de classes aqui que eu vou ter, eu já tenho também uma variação genética na composição dos indivíduos que compõem a minha população. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer se eu pegar, por exemplo, indivíduos
Cadê meu mouse? Aqui. E cruzar indivíduos deste pedaço aqui, fazendo autopolinização deste pedacinho da classe e deste pedacinho da classe. Eu ainda vou ter variações genéticas e ambientais, certo? Muito bem. Partindo desse princípio, vamos usar este caso aqui, esse exemplo, para a gente fazer a partição da variação. Esse exemplo é um outro exemplo que está aqui, ó, nesse livro aqui do Snusta de Simons, tá bom? E é o quê? É o tempo que as linhagens de trigo levam para que os seus grãos estejam maduros. Tudo bem? Então eu tinha duas populações aqui. Uma delas, veja, o tempo médio de duração de amadurecimento dos grãos para essa população é de 55,85 dias. E eu tinha uma segunda população que levava, em média, 72 dias e meio para ficar maduro. Tá? Muito bem. O que a gente fez nesse experimento? Eu peguei indivíduos dessa população e cruzei com esta população. Sendo que aqui eu tive uma população mais ou menos intermediária, que tinha como média 62,2 dias e 62,2 dias aqui. E eu fiz de novo uma autofecundação disso aqui, e eu consegui o meu F2, sendo que a média do meu F2 era de 63,72 dias. Tudo bem? Embora a classe aqui seja mais espalhada. Para todos esses nossos dados, lembre-se da aula passada, que eu falei que a gente ia trabalhar muito com isso, eu calculei a minha variância, 1,92 aqui, 2,05 aqui, e o desvio padrão, que é a raiz quadrada dessa variância, certo? A mesma coisa aqui para o meu F1, 2,88, e a mesma coisa para o meu F2. Só que repara essa variância aqui, ó, 14,26, bem maior do que as outras, tá certo? O que isso quer dizer? Quero que vocês se lembrem comigo da variação, da partição dessa variância, tá certo? Vamos fazer o cálculo? Olha lá. A primeira coisa que eu quero fazer, que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, veja. A minha variância total, que é, lembra? Vamos, se a gente voltar aqui, ó. Na minha F2, eu tenho tanto variação ambiental quanto variação genotípica, tá certo? Então, se eu pegar esse exemplo aqui, ó, eu vou ter que a minha variância total, a soma da genotípica com a soma da ambiental, neste caso do nosso exemplo, ela é de 14,26 dias ao quadrado por causa da variância, tá bom? Esse é o quadrado. Tudo bem até aqui? Beleza. Agora, eu tenho alguma dessas classes que variou somente o ambiente? Tenho. Não tenho? Ó, tanto as minhas linhagens parentais quanto a minha linhagem F1, a única fonte de variância que eu tenho nelas é o meu ambiente, tá certo? Então, quando eu fizer a nossa conta, o que eu tenho aqui? Eu consigo fazer a variação genética entre as populações? Ainda não. Mas eu consigo calcular a variação ambiental? Eu consigo. Como que eu vou calcular ela? Veja, eu tenho a minha variância de uma população, a variância da outra, a variância do híbrido. Qual das três eu escolho? Me ajuda. Vamos fazer uma enquete. Vota aqui no chat. 1 para a população, essa população aqui, 2 para essa, 3 para essa. Se eu tivesse que escolher uma das três populações para que ela me dê a minha variância ambiental dos dados, quem que eu escolheria? Vota aqui no chat. 3, 2. Vai, mais 2 votos, por favor. Ninguém vai escolher o 1. População só, porque ela é trigo podrinho, mais 1, 3. Ah, gente. Acho que democracia às vezes não dá certo. Brincando com vocês, veja lá. Aê, Ismael, perfeito.
eu não tenho como escolher a melhor variância ambiental, tá certo? Por quê? Veja, o que acontece aqui é que, por vezes, eu vou ter micro variações ambientais, isso pode influenciar um pouco mais e pode influenciar um pouco menos. Então, para evitar esses desdobramentos de micro variações, por melhor que eu misture o solo, ou por melhor que essas plantas tomem um sol uniforme, que eu faça a irrigação do terreno, tá certo? O que tem que acontecer aqui? Você tem que fazer sempre a média das suas três populações. Então, como é que você vai fazer? Simplesinho. Soma 1,92, 2,05, 2,88, divide tudo por 3. E aí você vai ter que a sua variância ambiental ela é de 2,28 dias. Beleza? Agora, bonitão, fazer um cálculozinho simples, né? Então, se eu tiver 14,26 menos 2,28 vai me dar que a minha variância genética desta população é de 11,98 dias. Tá certo? Então você perceba, eu parti de uma variação geral que eu tinha da minha população e agora eu consigo te dizer o quanto dessa variação é devido à genética, quanto dessa variação é devido ao ambiente. Próximo passo, então, é o seguinte: se eu já sei tudo isso, qual que é a fração dessa variação que ela é genética? O ponto é muito simples. Veja, eu vou fazer a divisão da variação genética pela variância total, ou seja, 11,98 dividido por 14,26, que vai me dar o valor de 0,84. O que isso quer dizer? De toda aquela variação de 14 dias que eu encontrei, isso quer dizer que 84% dela é devida a fatores genéticos. Ou seja, eu tenho um espaço para fazer seleção gênica aqui e fazer com que o meu trigo mature muito mais rapidamente em 84% daquele tempo, daquela diferença que a gente tinha. Tá certo? A esse valor 0,84, a gente vai dar um nome de herdabilidade. Tudo bem? Deu para compreender até aqui? Como é que você faz o cálculo de uma herdabilidade? Sim? Vou assumir que sim. Sim, ótimo. Eu adoro vocês entendem tudo. Quero ver depois aqueles exercícios que eu estou botando lá. Ó. Maravilha. Então, Ismael, você não entendeu de onde veio o 11,98? Posso sim. Vamos lá. Ó, eu não calculei aqui a variância total, que eu peguei aqui do dado, tá certo? 14,26. E a ambiental eu calculei a média das três. Para fazer a genética é o seguinte, a genética mais a ambiental tem que dar 14,26. Se eu sei esses dois, eu só joguei o VE para lá, que eu vou tirar que o VG me deu 11,98. Tá certo? É o fim da soma. Tá bom? Então, já sabendo calcular a herdabilidade, agora eu consigo, com vocês, fazer planejamentos do quanto que eu consigo melhorar determinada característica, tá certo? Nem sempre, no nosso caso aqui, quando a gente está trabalhando, a gente tem que sempre observar o intuito de fazer esse melhoramento. Veja, nesse exemplo, a gente está trabalhando com tempo de maturação do grão de trigo. Se a gente for pensar do ponto de vista biotecnológico, econômico e tudo mais, é óbvio que eu quero na minha população que o trigo mature antes, porque assim eu consigo fazer mais de uma colheita, né, dentro de um determinado espaço de tempo. Então, se eu tivesse que fazer uma seleção aqui, eu ia selecionar quem? Sempre os indivíduos com menor tempo de maturação. Mesma coisa se eu tivesse, sei lá, que for fazer uma seleção para capa de gordura na picanha do boi. Eu quero com mais gordura, aquela gordurinha da picanha, ó, tá certo? Então, você tem que ir de acordo com a vontade do cliente nessa brincadeira para fazer a nossa seleção aqui, tá certo? Nem sempre mais é melhor.
Muito bom. E aí, pessoal, veja, quando a gente está trabalhando com seleção artificial de caracteres, obviamente que a gente gostaria que quanto maior for a herdabilidade, mais fácil é para essa característica responder a cruzamentos direcionados, certo? Mas isso quer dizer que se eu tiver uma característica com herdabilidade baixa, eu não consigo fazer melhoramento genético dela? O que vocês acham? Que assim, veja, tá aqui, ó, a herdabilidade varia entre 0 e 1. A herdabilidade ela pode ser nada herdável ou 100% herdável. Você não tem esses dois extremos, né? Sempre está no meio termo aí. Mas você acha que uma característica que tem uma menor herdabilidade, você não consegue fazer um trabalho nela? Veja, sempre que você vai trabalhar com a parte de melhoramento, você tem que olhar os dois lados de fazer o melhoramento, tá certo? Você pode fazer o melhoramento genético, que é o mais ideal que a gente considera, porque é uma coisa que tem uma previsibilidade, mas obviamente você também pode trabalhar no ambiente. Melhorias ambientais, por vezes, trazem ganhos aqui na sua população que você complementa a parte genética, tá certo? Embora seja mais difícil de você fazer a melhoria da parte ambiental, ela também está envolvida aqui no nosso pedacinho de seleção. Tá bom até aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. Existe, pessoal. Sim, sim, Matheus. A herdabilidade varia de acordo com as gerações, ela varia de acordo com a população, ela varia de acordo com os ambientes que você encontra, que as populações se encontram, tá? Mas mesmo assim, não é uma variação assim, ó, tipo, vamos supor que no nosso exemplo aqui, ó, que a gente está trabalhando com o trigo, que era 84% da maturação, tá certo? Ela é 84% para essa população. Mas, assim, acho que quase nunca você vai ver uma população de trigo que vai ter herdabilidade dessa característica em 15, entendeu? Essa variação é uma variação relativa também. Vai chegar aí no 75, no 88, tá? Mas você nunca vai fugir muito dessa faixa para você poder trabalhar. Mas ela tem uma variação de acordo com a variação genética da população. Então vamos supor, ó, vou voltar aqui, ó, quer ver? Se eu pegar essa população aqui, tá certo? Veja, nós estamos querendo aproximar a nossa média dessa população que matura mais rápido, tá certo? Vai chegar uma hora que eu posso cruzar os indivíduos dessa classe aqui, ó, da maturação mais rápida que a gente vai ter, e que esta faixa ela não vai se mexer mais, tá certo? Por quê? Quer dizer que todos os alelos que contribuíam para que a minha população maturasse muito rápido já estão presentes nessa população. Percebe? Então, geneticamente, essa população não tem mais o que eu mudar. Quer dizer que eu não consigo mais melhorar esse trigo? Óbvio que não. Pode ser que amanhã eu ache uma outra população que tenha uma variação genética ainda de mais, cara, de mais genes que possam antecipar essa maturação. Aí que eu tenho que fazer, introduzir os genes daquela população nessa daqui, trazer para cá uma população de migrantes e começar a fazer os meus cruzamentos controlados para ter esse ganho, tá bom? Então, isso aqui conforme as gerações vão se aproximando do máximo, a herdabilidade vai diminuindo até um momento, por exemplo. Pensa aqui, que se eu chegar no momento em que eu pegar esse extremo da população aqui e cruzar e nada mudar na minha média e nem na minha variância aqui, quer dizer que a minha herdabilidade dessa característica para essa população é zero. Percebeu a variação? Então, se a gente estiver trabalhando com populações naturais, essa herdabilidade ela é mais ou menos a mesma. Agora, conforme eu vou fazendo a seleção e os melhoramentos, aí sim.
difícil dizer, Matheus, se dá para você fazer essa seleção, porque, em geral, que seja menos suscetível ao ambiente, porque, em geral, você não sabe qual parte do ambiente está fazendo efetivamente essa variação, você percebe? Tipo, às vezes pensando aqui no trigo, às vezes é um micronutriente, é um pouquinho mais de luz, um pouquinho menos de água. É uma fonte, a variação ambiental é uma fonte tão grande de diversidade de possibilidades que raramente você consegue identificar exatamente o que acontece. Mas, de qualquer maneira, você consegue sempre fazer aí melhoramentos gerais que todo mundo responda. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Pega, todo mundo aqui já plantou feijão no algodão, tá certo? Então, um exemplo simples e rapidinho. Pega do mesmo saco de feijão, aqueles feijões que vêm no mesmo saco de feijão, eles são todos geneticamente muito similares, tá? Pega 2 grãos, planta um no algodão e planta um na terra. Espera 20 dias e vê a altura que estão os caules e a largura que estão as folhas. Por quê? O feijão que cresceu do algodão está usando só fonte do endosperma primário que está ali para ele poder crescer. E o feijão que você botou na terra, além daquilo, já está buscando nutrientes que vêm do próprio ambiente onde você colocou o grão de feijão para ele crescer. Você vai ver como o outro está muito maior do que o primeiro, tá certo? Ou seja, é o mesmo tipo de genótipo, você só variou o ambiente. Mas o que estava melhor na Terra? Especificamente, pontualmente, eu não sei. Mas eu sei que o ambiente como um todo foi melhorado. Tá certo? Tudo bem? Posso seguir? Então, vamos lá. Bom, e aí, pessoal, existe uma discussão muito grande sobre qual é a influência do ambiente nos mais diferentes tipos de característica que nós temos. Tá certo? Então, se você for olhar em inglês, eles chamam de nurture versus nature, tá? Ou natureza versus criação. Então, ah, o quanto da inteligência de uma pessoa, inteligência ah, nos mais diversos sentidos que isso possa ter, tá? Uma habilidade musical, esportiva, matemática, o quanto disso é genético, o quanto disso ele é ambiental. E o quanto disso foi selecionado ao longo do tempo? Pega, pega qualquer característica, vamos supor. Vamos usar aqui esse exemplo que está aqui. Ó, herdabilidade da fibrilação atrial, problema cardíaco, tá bom? Ó, ela é estimada em ser em torno de 62%. Ou seja, os fatores genéticos contribuem para essa condição mais do que os fatores ambientais. Mas é por causa disso que seu pai tem problema cardíaco, você vai ter problema cardíaco? Não, você é mais propenso a, tá? Então, dependendo do ambiente que você se impõe, muitas vezes para esse caso aqui, tá certo? Ou que o desenvolvimento te impôs, isso vai te dar uma diferença na propensão de desenvolver, nesse caso aqui, a fibrilação atrial, tá certo? Veja, ele fala aqui, ó, que eles já identificaram uma série de mutações pontuais que estão relacionadas com esse fator de risco, né? E, ó, fatores não genéticos que aumentam o risco de fibrilação artificial são idade, obesidade, estresse, consumo pesado de álcool ou cafeína, desbalanço de eletrólitos, infecções severas, diabetes e alta pressão sanguínea. Você percebe? Que dependendo, então, do quanto que isso vem para lá ou para cá, se é mais a genética ou se você tem aqui uma vida regradinha, você pode ou não desenvolver essas condições de fibrilação ou de fibrilação atrial. E isso, pessoal, varia para tudo, tá certo? Depende da herdabilidade? Claro que sim. Muitas das características que nós temos, elas são mais ou menos herdáveis. Altura, o QI, habilidades musicais, isso vem, sim,
de uma parte genética, mas vem também do ambiente que você foi criado. Tá? Na versão anterior desse livro aqui, ó, esse aqui é o Griffiths, ó, Introdução à Genética. Estão aqui em cima da mesa que eu estava estudando para dar essa aula para vocês. Na versão anterior desse livro aqui, ele traz um exemplo que eu achei muito interessante. É o seguinte: no começo da Segunda Guerra, tinha dois irmãos judeus e eles tinham um pai que era austríaco e uma mãe que era haitiana. O que aconteceu? Antes da guerra, o casal se separou e cada um levou um filho. Um foi criado ali no pós-guerra e o outro foi criado no Haiti. Haiti? Acho que é Haiti. Bom, na América Central, certo? Os gêmeos só foram, isso com 3 anos de idade cada um. Os gêmeos só foram se reencontrar quando eles tinham aí em torno de 45 anos. Tá? Muito bem. Os dois usavam óculos e os dois tinham a preferência pelo mesmo formato de óculos, redondinho. Os dois usavam bigode. Os dois davam descarga antes de fazer o xixi. E mais uma série de características. Então veja, um foi criado na Europa pós-guerra, o outro foi criado na América Central. Ambientes completamente diferentes. Então, se fosse só pela característica do ambiente, eles teriam outras escolhas de comportamento, certo? Não estou dizendo que tudo é controlado, mas que coisas que a gente nem imagina, por vezes são, tá? Sim, Michele, câncer de próstata tem contribuição genética, existem até alguns trabalhos que eu já li, para uma versão que a gente fez dos trabalhos em LCN uma vez, que existe uma correlação entre aquele gene BRCA de próstata, de câncer de mama com câncer de próstata. Então, homens que têm a versão ativa do BRCA1, que é mutada, têm uma maior propensão a ter câncer de próstata. Então, e as mulheres que têm essa versão mutada têm uma maior propensão a ter câncer de mama, tá? Então, você tem aí uma contribuição genética e ambiental também, tá bom? Bom, tá bom, pessoal. Agora vamos expressividade. Não, Atirson, ó. Veja, expressividade é a quantidade de vezes que a característica se expressa na população. Herdabilidade é o quanto dessa característica passa para a próxima geração, no sentido de ela teve um input genético na classe. Então, assim, na média, você vai ter um ganho de 84% naquela característica, entendeu? A expressividade é assim, o indivíduo tem ou não tem, né? E geralmente a expressividade ela está ligada com uns fatores que aí ela é mais complexa, ela mexe com epistasia, com outros tipos de interação, com composição genética. A parte da herdabilidade aqui que a gente está calculando, ela é basicamente relacionada com a parte de genética quantitativa mesmo, tá? Bom, agora, vamos lá. Se eu estiver trabalhando aqui, então, com a minha parte de variação genotípica, variação ambiental, isso me dando a variação total do meu fenótipo, você acha que é simples assim? Claro que não, tá certo? Então, o que a gente vai ver? Se a gente pegar aqui a nossa variação, estão vendo aqui que a minha herdabilidade. Cadê meu mouse, meu Deus? Aqui, minha herdabilidade é a minha variação genética dividida pela variação fenotípica. É muito simples. Eu pego esse valor, divido um pelo outro, correto? Só que na teoria, quando a gente vai pegar aqui a nossa variação genotípica, a gente vai dividir essa variação genotípica em 3 tipos de variação. A gente vai ter a variação aditiva, que é essa que a gente está trabalhando. A gente vai ter uma variação de dominância, aí a gente vai ter uma variação de interações gênicas, tá certo? Então, se a gente for trabalhar aqui no sentido de
essa variação gênica, essa variabilidade genotípica, a gente precisa levar em consideração esses 3 tipos de variação aqui: epistasias ou interações, dominância e os efeitos aditivos. Só que assim, isso é o que a gente chama de herdabilidade no sentido amplo, tá? Então, quando a gente vai olhar e fazer aquela continha, que nem na nossa conta lá que a gente, minha variabilidade genética é 11,98, né? Aí, isso é uma variabilidade de sentido amplo. Mas veja, se a gente for olhar isso aqui, o que que acontece? Ó, vamos fazer essa continha aqui. Ó. Veja, vamos lá. Se eu estiver trabalhando com uma herança aditiva simples, tá? Então, ó, eu tenho dois locos, A e B, tá? E cada um desses genes aqui, ó, se eu tiver o A cor de rosa, o azão, ele me dá 50 unidades de leite. Pensa que eu estou trabalhando com gado leiteiro, tá? E o Azinho vai me dar um adicional de 0 unidades de leite. E o meu outro locus, o Bzão, vai me dar 50 unidades de leite. E o meu Bzinho, 0 unidades de leite. De modo que, se eu cruzar esses camaradas aqui, sendo que o base, a vaca produz ali 100 unidades de leite, esse genótipo vai me dar 300 unidades e esse 100 unidades. Na hora que eu fizer o cruzamento, o meu F1 vai ter 200 unidades de leite, e na hora que eu fizer o autocruzamento aqui, a gente vai ter todos esses genótipos possíveis e eu vou ter essas quantidades de leite sendo na minha variação aqui. Tá bom? Desde 300 até 100. Muito bem. Só que nem tudo é tão simples assim. Às vezes, você vai ter unidades que elas vão te dar mais leite ou menos leite, mas elas não deixam de adicionar. Então, veja, que eu vou chamar de A1 e A2. Ó. Quem tem o A1 tem uma adição de 50 unidades, quem tem o A2 tem uma adição de 10. E a mesma coisa no B. B1, 50, B2, 10. Na hora que eu fizer o cruzamento, veja, 300 com 140, mantendo aquela base do 100, tá certo? Eu vou ter aqui 220 na média, e a hora que eu fizer os outros cruzamentos aqui, eu vou ter variando aí uma taxa maior. Mas você percebe uma coisa? Ó, as classes neste primeiro curso são mais bem definidas, e aqui elas já são mais espalhadas, mais próximas uma classe da outra. Tá certo? Muito bom. Se eu pegar a minha ação aditiva ali, por mais que eu tenha toda aquela. Um adiciona 10, um adiciona 50, um adiciona 0. Eu consigo medir, não consigo? Tá bom. Agora, se eu pegar toda a composição genética dos meus organismos e eu transformar aqui, veja, a minha variância fenotípica igual a variância aditiva, mais a variância de dominância, mais a de interação, mais a ambiental, eu consigo fazer todo esse particionamento? Veja lá. Qual desses componentes aqui eu consigo usar para prever o fenótipo? Veja. Variância do ambiente, só se eu souber exatamente qual é o fator do ambiente que está influenciando para eu ter o ganho ou não. Tá certo? Então, se eu cruzo um gato gordo com um gato gordo, eu vou ter um gato gordo? Depende. Eu vou dar comida suficiente para ele virar um gato gordo? Tá? Então, tem aí um controle que. E ainda, se eu der bastante comida para ele, qual nutriente eu tenho que dar em excesso? Ou o que eu tenho que dar em excesso para ele ficar desse tamanho? Tá certo? Muito bom. Então, a variância ambiental, eu consigo controlar mais ou menos, mas não é um controle assim. Joga 50 gramas a mais de calcário nesse solo aí que essa planta vai crescer 3 metros a mais. Tá? Tudo bem. Se eu pensar na variância de interações gênicas, essa é bem difícil da gente prever. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Isso assim, pensando em prever o que vai acontecer daqui para frente, tá certo? Desse cruzamento. Então veja. Pensa aqui nesse exemplo do tipo de no tipo de interação gênica que a gente tem, se a gente cruzar aqui as nossas
nossos frangos aqui com tipos de crista diferentes. Você percebe? Ó? 2 iguais, dando 4 tipos de cristas diferentes. Se eu tiver esse cruzamento, eu consigo prever como é que vai sair? Consigo. Mas eu consigo te dizer, então, veja, não, vamos aqui, depois eu vou selecionar só esse. Começa a ficar mais complexo, porque depende da composição genética do bicho inteiro. Se estiver trabalhando com uma variação relacionada com dominância, de novo, ela ainda não vai me dar 100% de previsão do que vai acontecer. Pega, se eu cruzar 2 indivíduos heterozigotos, eu sempre tenho a chance de cair aquele cara recessivo dominante, homozigoto recessivo, tá certo? Então, também não consigo fazer uma previsão muito clara do que vai acontecer com esse tipo de variação. Então, se a gente for pensar, a aditiva é a única que vai me dar uma previsão bastante clara do que vai acontecer. Né? Volta lá no nosso exemplo da corola. Se eu cruzar essa planta com essa planta, eu vou ter um intermediário assim, variando aí mais ou menos 5,4 milímetros a cada gene que a gente tiver. Tá bom? E aqui a gente pode brincar, veja, ó. O básico da minha vaca, ela dá um copo de leite. Se eu tiver 2 alelos, ela vai ter 3, um alelo vai ter 2, nenhum alelo vai me dar 1. Tá? Então, esse tipo de variância, de todos os tipos de variância que a gente tem aqui, a aditiva é a que mais vai me facilitar a previsão do que vem de um fenótipo futuro a partir dos cruzamentos que eu vou fazer. Tá certo? Então, se a gente for olhar para todo esse lado, voltando aqui na nossa formulazinha, que essa é a nossa herdabilidade em sentido amplo, tá certo? A gente vai, no fim das contas, para trabalhar com previsões, trabalhar com o que a gente chama de herdabilidade no sentido estrito. Então, repara, aqui é um Hzão, aqui é um Hzinho, tá? Então, é a variação genética decorrente somente dos efeitos aditivos. Isso me permite que eu faça uma previsão bastante acurada do que esperar na próxima geração de indivíduos daquela população. Tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Pensa na seguinte característica. Vamos lá. Eu tenho uma criação de galinha e nós estamos trabalhando com produção de ovos. Tá certo? Então, você supõe aí que eu tenho que a herdabilidade na produção de ovos ela é de 0,2 e as minhas galinhas produzem, em média, 100 ovos por ano. Isso aí ela vai botar mais ou menos um ovo a cada 3, qualquer coisa de dias. Tá certo? Só que eu, dono da granja, vou aí na EASH, ou lá na EASH, né? Eu tenho uma saudade da EASH. Vou lá na EASH e eu falo assim, veja, quero contratar um estagiário para ele vir aqui montar para mim um plano de melhoramento das minhas galinhas, que eu acho que 100 ovos por ano é pouco. Então eu quero que as minhas galinhas botem 300 ovos por ano. Tá? Quando a gente faz o cálculo da variância, a gente vê aqui que 20% dela é genética, 80% dela é ambiental. Onde eu vou melhorar? Onde eu vou trabalhar para a gente chegar nesses 300 ovos por ano? Tenho espaço para trabalhar a parte genética? Tenho, não tem? Um ganho de 20%, eu consigo fazer um melhoramento dessa população. Só na parte genética, eu consigo chegar em 300? Não sei, depende da amplitude dessa curva aqui, tá certo? Essa curva aqui vai dizer muito para a gente. Mas eu tenho espaço para melhorar a produção de ovos sem mexer nos cruzamentos? Eu tenho, tá certo? Veja, será que se eu der uma ração mais completa para essas galinhas dessa granja, será que se eu fizer um outro tipo de melhoramento, será que isso faz com que elas botem mais de 100 ovos por ano na média? Provavelmente sim, tá certo? E aí é só manter as condições adequadas ambientais e trabalhar no melhoramento genético. Então, veja, não se esqueça,
Você trabalha um lado, mas você não pode esquecer do outro, tá? Mas, como a parte ambiental é um pouco mais difícil e um pouco mais difícil de prever, vamos trabalhar com as nossas características genéticas, tá bom? Vamos mudar o exemplo. Tira da quantidade de ovos e vamos trabalhar para tamanho do frango, tá? Quanto maior o frango, mais carne ele tem, aquele peito de frango é mais suculento, tá certo? O cara, o dono da granja vende esse frango aí por um preço mais alto, tá? Se você olhar, então, a primeira coisa que você tem que observar na sua população é: existe uma variedade de tamanhos de frango? Existe. Veja, no nosso exemplo aqui, eu tenho desde o frango pequenininho, até um frango médio e um frango grande. Tá? Eles têm aí mais ou menos essa distribuição normal. Muito bom. Se eu fosse fazer a seleção para frangos maiores, você concorda comigo? Você tem que selecionar, então, os frangos que estão, cadê meu mouse? Deste lado aqui da curva, tá certo? Muito bem? Então tá. Vamos supor, então, que eu faça a seguinte plano de melhoramento aqui. Eu vou pegar os 20% melhores animais, ou seja, os 20% maiores frangos, e a partir deles eu vou montar, eu vou cruzar e gerar a minha próxima geração de frangos. Tá bom? Esse é o experimento que a gente vai fazer aqui. Então, se eu tivesse 100 frangos aqui, eu peguei os 20 mais pesados, os frangos e as frangas, e botei lá para cruzar, porque é a partir desses que vai ser a minha próxima geração. Tá? Agora, o que eu obtive? Que, mesmo cruzando estes indivíduos aqui da curva, ó, os maiores deles, os descendentes dessa geração, eles tiveram exatamente esta distribuição de tamanho. Tá bom? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nessa população, a minha variação genética encontrada aqui, ela é zero. Toda a variação ela é devida ao ambiente. Por quê? Porque eu selecionei os indivíduos que, teoricamente, são os que possuem os genes para frangos maiores, e ainda assim eu tive o franguinho pititico lá do outro lado. Tá certo? Ou seja, a herdabilidade nessa situação, ela foi zero. Tá bom? Deu para entender? Agora, vamos fazer um segundo exemplo. Eu peguei esse mesmo cruzamento aqui, tá? Só que agora eu tive um ganho. Eu tive um ganho de tamanho. Veja, saí aqui dos meus frangos, cruzei esses frangos dos meus 20% maiores, e eu tive um deslocamento da curva até produzir um galo grandão, certo? Qual é a herdabilidade da característica nesse caso? Nesse caso, você concorda comigo que a herdabilidade é maior que zero. Tá? Até aí tá tudo bem, certo? Mas o quanto ela é? Veja, se, por um acaso, a média da prole, ou seja, a média da minha nova geração, ela é igual à média daqueles indivíduos que eu usei, que foram selecionados, então os parentais que geraram essa geração, veja, se essa média é igual, a minha herdabilidade ela é igual a 1, porque todo o potencial genético daqui se expressou aqui. E o ambiente, ó, não fez diferença nenhuma. Tá certo? Agora, a essa diferença, o que nós vamos fazer? Então, veja. Ó, pensando nesse exemplo, eu quero que vocês tenham aqui em mente como que a gente calcula uma coisa chamada diferencial de seleção. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a média, a diferença entre a população original de tamanho dos frangos e a diferença da população que você selecionou. Tá
certo? A média de uma menos a média da outra. Então, suponha que esse frango aqui era 5 e esse aqui era 7. Nesse caso, o nosso diferencial de seleção seria 2. Tá bom? Agora, com base nisso, eu gostaria que vocês também tivessem um segundo conceito em mente, que é o conceito de resposta à seleção. O que isso quer dizer? A resposta à seleção é a diferença entre a média da população original e da nova população, tá certo? Da próxima geração. Então, veja, diferencial de seleção é assim. Essa é a população inicial que eu tinha, a média aqui era 5, a média aqui dos indivíduos que eu selecionei para gerar a próxima geração, ela é 7. Então, o meu diferencial de seleção é 2. Resposta à seleção é a média da população anterior comparada com a média da nova geração, tá certo? No caso aqui, se elas têm a mesma média, então essa média aqui também seria 2 e a minha resposta à seleção também seria 2, tá bom? Se é esse o caso, nesse nosso exemplo, o que eu tenho aqui é que o meu diferencial de seleção é igual à minha resposta à seleção. Portanto, eu vou ter que se eu já sabia que a minha herdabilidade era igual a 1, eu vou poder desenvolver essa formulazinha aqui, ó, veja. A minha resposta à seleção é igual a herdabilidade vezes o diferencial de seleção. E com isso, eu consigo prever novos fenótipos. Então, veja. Vamos lá. Ó, essa situação de herdabilidade igual a 1, raramente você vai encontrar, tá certo? Muito mais vezes você vai encontrar uma situação muito parecida com essa daqui. Então, você tinha a população, inicialmente você teve um diferencial de seleção, tá certo? Que é o nosso S aqui. E aí você vai ter a resposta, que é a média da nova população comparada com a média da anterior. Sendo que a resposta à seleção, ela sempre é menor que o diferencial da seleção, certo? Porque a herdabilidade não é 100%. Então, com isso, você consegue também calcular aqui, se você tem esse e você tem esse. Simplesmente por pesar os frangos antes e depois da seleção, você consegue fazer um cálculo da sua herdabilidade da característica. Tá certo? Então, como é que você vai fazer? Veja. Suponha que nesse caso aqui, a minha herdabilidade, ela é 0,5, tá? 0,5. Vamos lá. Vou para o nosso exemplo. Se aqui ela era a minha, a minha média era 5 e essa aqui era 7, tá certo? Então o meu diferencial de seleção é 2. Se eu sei fazer o cálculo aqui, vamos supor que essa resposta à seleção é o que eu quero calcular, o quanto a minha próxima população vai ganhar, tá certo? Ora, se a minha herdabilidade é meia e meu diferencial de seleção é 2, 2 vezes meio é 1. Então, a minha resposta de seleção é 1. Qual que é a previsão de fenótipo da minha próxima geração? A minha média, 5, mais o meu ganho, 1, 6. Certo? Deu para compreender? Para você fazer aí o cálculo da previsão do fenótipo? Sim? Não? Sim? Me ajudem? Silêncio sepulcral. Posso. Ó, vamos lá. Natália, imagina o seguinte, ó. Eu quero que você, sabendo, por exemplo, que a herdabilidade de uma determinada característica, ela é meio, tá bom? A herdabilidade estrita, senso estrito que a gente tem aqui, ela é 0,5. E eu quero que você pegue uma população que tem média 3 para determinada característica, e eu quero que na próxima geração esta característica tenha a média 5. Beleza? O que eu quero saber, o que eu quero que você faça o cálculo para mim é qual é o diferencial de seleção que eu tenho que ter nesta população para que a minha
próxima geração tenha um ganho, uma resposta à seleção de 2. Tá? Então, veja, eu sei que essa média é 3. E eu quero que esta daqui seja assim. Então, veja, o meu R, esse menos esse, ele vai ser 2, tá certo? Então, o R igual a 2. Se eu sei que a minha herdabilidade é meio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um diferencial de seleção aqui o suficiente para que essa conta feche. Eu jogo, pego essa herdabilidade, jogo para lá, 2 dividido por meio dá 4. Ou seja, para eu ter essa resposta, o meu diferencial de seleção tem que ser 4. Tá certo? Deu para entender? Como é que você faz a previsão do fenótipo da próxima população? A mesma coisa você consegue fazer, por exemplo, para caracteres individuais. Aqui a gente está trabalhando com populações, tá certo? Você vai pegar um grupo de frangos e vai cruzar. Mas, por exemplo, você consegue fazer a previsão de como é que vai ser, se você tiver os valores de herdabilidade, logicamente, né? Você consegue fazer a previsão, por exemplo, de como pode ser o QI de um filho seu. Então, chuta aí, vamos supor. Tudo agora hipotético, tá bom? Vamos supor. A média da população, de QI da população, seja 100, tá? A herdabilidade desse caractere, ela é 0,4, tá bom? Você tem um QI de 110, vocês têm um QI de 110, e o cônjuge de vocês tem um QI de 120, tá certo? Então, veja, como é que você vai fazer? A diferença de a média dos dois, tá certo? Então, 110 e 120, a média é 115, que cada um vai contribuir com metade do genótipo, menos a média da população. A média da população, 100. 100 menos 15, menos 115, 15. Qual é que é a minha herdabilidade? 0,4. Se eu multiplicar 0,4 por 15, dá 6. Então, a previsão de QI do filho é de 106. Com a parte genética. Se você melhorar o ambiente, ele estoura e passa a você depois. Tá certo? Deu para compreender? Sim ou não? Me ajudem. Essa parte não é simples. Silêncio dá até medo. Vou assumir que vocês entenderam. Pode ser? Então tá. Bom, feito isso, gente, veja, é aquilo que a gente estava conversando. Ó. A herdabilidade para os mesmos caracteres, ela pode variar para os animais que estão em ambientes diferentes, ela pode variar ao longo do tempo, tá certo? De geração para geração, conforme você vai homogeneizando as populações cada vez mais, elas deixam de ter ganho genético para cima disso. E você pode ter aí também algumas variações que são não controláveis ou mais difíceis de serem controladas, né? Então, não tem como fazer controle muito explícito de variação aditiva, você não tem de variação epistática, de variação de dominância, tá certo? Tudo isso tem aí uma certa variedade que a gente foge um pouquinho ao nosso controle. Pode fazer pergunta, Felipe. Então, professor, o que eu estava lendo o Griffiths é que Uhum. o conceito-chave de herdabilidade, ele fala que as estimativas de herdabilidade se aplicam apenas à população e ao ambiente no qual elas foram feitas, Isso. mas não é útil para interpretar diferenças nas médias dos traços entre as populações. Esse finalzinho eu não entendi muito bem. Você poderia explicar o que significa? Posso. Posso. É assim, ó, pega uma plantação de milho que você está plantando aí no seu quintal. Estuda a herdabilidade do tempo de florada dela. Não quer dizer que a estimativa de herdabilidade que você tem aí, né, após os seus cruzamentos, ela vai valer para o milho que eu plantar aqui no meu quintal em outras condições ambientais e genéticas, outra linhagem de milho, entendeu? Entendi, sim, entendi. Mais dúvidas, pessoal? Essa parte não é simples.
Herdabilidade, essa parte, a gente não vai entrar nesse pedaço de mapeamento dos losses gênicos, tá? Que é uma parte bem mais molecular. Me dá só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Oi, pessoal, desculpa. Ó, então, veja, esse tipo de melhorar, approach da genética quantitativa, ele ainda pode entrar todo numa parte molecular, numa parte de ainda como é que os genes, esses loss estão mapeados dentro de genes, como é que você faz marcadores, repórteres desses genes, tá certo? Mas a gente não vai entrar nesse ínterim aqui. Infelizmente, é uma parte muito legal da parte de genética quantitativa. Mas aqui já dá para vocês terem uma ideia aí do potencial que nós temos para trabalhar em cima disso. Tudo bem, pessoal? Como é que estamos aí? Dúvidas? Me ajudem. Todo mundo entendeu tudo? Professor, posso fazer mais uma pergunta? Opa, fica à vontade. É em relação àquela coisa das populações mesmo. Porque quando você Uhum. faz o cálculo por heredabilidade, você considera a média das variâncias da primeira geração parental, segunda e a primeira e a segunda dos filhos. Dos dois parentais do F1, Isso. Mas isso não seria diferença de população? Você não estaria considerando duas populações diferentes? É porque você está trabalhando. Não, pera, você está fazendo uma confusão. Por mais que eu esteja nisso aí, o conceito dessa população que eu estou trabalhando são os indivíduos que eu estou cruzando, tá certo? Então, veja, estou ali, estou pensando aqui, ó, nesses meus dois grupos parentais, mas no F1, peguei um grupo aqui, eles estão crescendo num ambiente mais ou menos homogêneo, então eu tenho como compará-los, e depois eu faço o F1 e planto nesse mesmo ambiente para eu ter como compará-los, tá certo? É diferente de você pegar um ambiente muito distinto de onde você está para onde eu estou, para a gente depois, olha, minha herdabilidade é 18, ambiental, e o que variou no seu ambiente? Então, percebe? Nesse caso aqui, quando ele está fazendo a conta, ó, as minhas populações parentais e o meu F1, que teoricamente tem só a variação ambiental, eles foram plantados no mesmo lugar. Tá? E eles cruzaram, então tem uma troca gênica, é isso que eu estou chamando de população. Agora, se eu comparar a minha população que eu estou crescendo aqui com a que você está crescendo no seu quintal, elas não vão trocar genes, elas estão em ambientes distintos. Você percebe a diferença? Sim, entendi. É isso. Beleza. Valeu, professor. Falou. Mais dúvidas, pessoal? Vamos lá. Me ajudem. Me ajudem que essa parte é difícil. Sem dúvidas? Todo mundo entendeu tudo? Então tá bom. Ó, vou fazer o seguinte, então. Eu já vou agora, assim que o Meet terminar de fazer a gravação, já vou subir a aula para o YouTube e vou colocar lá no Moodle, tá? Junto com o PDF dessa aula aqui. E eu vou também ver se eu consigo colocar ainda hoje a lista de atividades 4. Deixa eu ver se o Luiz me respondeu aqui no WhatsApp enquanto a gente estava tendo aula. Não, Luiz não respondeu. Ele olhou o WhatsApp hoje pela última vez, às 9h15 da manhã. Então, desculpa, não rolou. Mas eu tendo a minha atividade 5. Eu queria saber se o Luiz ia dar a nota da 2 e da 3, tá? Eu vou. Assim que eu tiver resposta, eu conto para vocês. Mas eu vou, então, finalizar nossa aula aqui e já vou ver se eu consigo colocar a atividade 5 hoje mesmo lá para vocês, tá bom? Lembrando que o prazo de entrega dos resultados é dia 10. Beleza? Então tá, pessoal. Descansem, aproveitem o resto da tarde aí, que eu sei que vocês estão em semana de fim de semestre, deve estar todo mundo carcomendo a vida de vocês. Até mais, um beijo e descanse. Tchau, tchau.